Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém, queridos? Sem mais delongas, agora sim vamos abrir as Escrituras, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11. Se você encontrou, por gentileza, vamos nos colocar em pé. Pai querido, graças te damos. Queremos louvar o teu nome, bendizer e te adorar na beleza da tua santidade. Te agradecer e te engrandecer por tudo. Sobretudo, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos nesse lugar. A minha oração é que o Senhor abençoe as nossas vidas. Eu quero me colocar apenas como instrumento em tuas mãos e entender que a graça vem de ti. E que sem ti nada somos, nada temos e nada podemos. Portanto, Senhor, usa-nos para que o teu nome seja glorificado, para que a tua palavra alcance os nossos corações e surta o efeito determinado. Que não volte vazia para nós mesmos, mas que alcance os seus propósitos, os seus desígnios e venha prosperar conforme a tua soberania. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um poder psíquico. O Espírito Santo não é uma influência pessoal. O Espírito Santo não é uma força abstrata. O Espírito Santo não é uma energia cósmica. O Espírito Santo não é um anjo iluminado. Então quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. É o Paráclito divino. Porém, infelizmente, pouco conhecemos acerca do Espírito Santo. Pouco sabemos acerca do Espírito Santo. Pouco procuramos informações e relacionamento com o Espírito Santo. E a minha oração é que a partir de agora, e que a partir dessa hora, e que a partir desse lugar, e que a partir desse momento, nós venhamos entender mais sobre a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Existe um mistério tão grande, meus irmãos. Eu, sinceramente, de modo algum, pastor Wellington, me sinto inferior aos meus irmãos do passado, seja no período neotestamentário ou veterotestamentário. Certa feita, vocês vão entender melhor, Jesus olha para os apóstolos e diz aos apóstolos: muitos reis, sacerdotes, patriarcas, juízes, gostaria de ver o que vocês estão vendo, mas a eles não foi permitido. E ele coloca os apóstolos numa categoria superior ao dos reis, sacerdotes, profetas, juízes e patriarcas. Porém, em João capítulo 20, quando ele está diante de Tomé, ele diz: Tomé, você precisou ver para crer. Porém, bem-aventurado, ou melhor, mais bem-aventurado serão aqueles que não verão, mas acreditarão. Ele está falando sobre mim, sobre você, ele está falando sobre nós. E eu me sinto privilegiado, sabe por quê, meus irmãos? Os apóstolos tinham tudo para acreditar, mas acabaram não acreditando.
Nós temos tudo para não acreditar, mas acreditamos porque o Espírito testifica ao nosso espírito que dele somos filhos, não somos órfãos, não somos bastardos, mas somos co-herdeiros de Cristo em todas as regiões celestiais. E o que há de profundo nisso é que a aparição, a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era momentânea, ela era transitória, ela era temporal, ela era ocasional, ela ocorria, e a gente encontra muito essa expressão, e desceu o Espírito sobre Davi, e desceu o Espírito sobre Sansão, e desceu o Espírito sobre Elias e sobre Saul, e a gente encontra diversas passagens como essa. Ele vinha esporadicamente. No Novo Testamento agora, a presença de Deus é diferente. Agora a presença de Deus é andando. Antes, no Antigo Testamento, a presença de Deus era visitando. No Novo Testamento, através de Cristo, a presença de Deus agora é andando, convivendo, se relacionando. Mas há uma hora no Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Ele chama a nossa atenção para uma dimensão mais profunda, uma dimensão mais intensa, mais verdadeira, mais real. Ele diz: quando eu for, ele virá até vós e habitará em vós. No Antigo Testamento, Deus visitava as pessoas. No Novo Testamento, Deus simplesmente caminhava com as pessoas. Mas após o Pentecoste, Deus habita dentro das pessoas através do Espírito Santo. Esse é um mistério. É um mistério que nós precisamos entender e saber quem é o Espírito Santo. A Bíblia nos apresenta alguns símbolos do Espírito Santo. Esses símbolos são bastante conhecidos e eu gostaria de enumerar alguns deles. É a água, é a pomba, é o vento, o vinho, o óleo, o selo, o rio, o orvalho, a chuva. Todos esses são símbolos do Espírito Santo. Eu ministro há alguns anos um seminário somente sobre o Espírito Santo. E é um dos melhores seminários, que eu mais me alegro e mais me agrada em ministrar. E nesse seminário a gente vai, explanando todos os símbolos do Espírito Santo. Agora existe um símbolo que eu não citei aqui, que é o fogo. Além de todos os símbolos citados, símbolos eram manifestações visíveis do poder físico do nosso Deus. E Deus se revela através do fogo. Ei, preste atenção. João Batista, ele diz: eu vos batizo com água. Eu estive em Israel ano passado, fui com minha esposa, fui com minha mãe. Tive o privilégio de última hora ser chamado pelos pastores para batizar no Rio Jordão. Tive a experiência de batizar alguns irmãos, alguns cristãos, uma sensação indescritível, inenarrável. Se você não foi, vale a pena. Um muçulmano tem como meta visitar Meca. E os cristãos não têm tanto interesse de visitar Jerusalém. Se você puder, tiver condições, faça isso. Vai ser a maior viagem da sua vida. Eu tive a experiência de conhecer o Rio Jordão. Não somente conhecer, mas entrar nas águas. Não somente entrar nas águas, mas realizar batismo. E eu me lembrei dessa passagem. Que João Batista olha para os seus discípulos e diz: eu vos batizo com água. Mas, após mim virão, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existem controvérsias teológicas acerca desse texto. Mas o mais interessante é entendermos, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, que um grande avivalista esteve no país e convidou 2 pastores. Um era imersionista e outro era simplesmente aspersionista. Um acreditava no batismo por imersão, aquele que se mergulha. E outro acreditava no batismo por aspersão, aquele que simplesmente asperge em água. E ele disse bem assim: olha, não importa a quantidade de água que você usa no batismo. Se você não for batizado com fogo, você não vai conhecer o poder do nosso Deus. Aleluia.
E João Batista diz: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que há de batizar com fogo. Deus se revela através do fogo. A Bíblia vai nos mostrar diversas passagens e momentos Deus se revelando através do fogo. A chama que ardia na sarça ardente, que se consumia, ou melhor, que se ardia, mas não se consumia. Deus se revela no fogo por meio da chama. Um pouco mais à frente você vai ver Deus se revelando no Sinai, por meio das colunas de labaredas de fogo. E mais na frente você vai perceber Deus agora se revelando por meio do Shekinah, o Shekinah do fogo, que visitou o tabernáculo de Moisés, que visitou o templo de Salomão. E agora o Shekinah do fogo de Deus não está completo. Porque assim como ele visitou o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, ele precisa visitar a habitação do Espírito Santo. Não sei se você está conseguindo entender o mistério. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, veio o Shekinah. Quando Salomão inaugurou o templo com sacrifícios, devoção e adoração, veio o Shekinah. E agora o que João Batista está dizendo é que o Shekinah de Deus está vindo. E o Shekinah de Deus aconteceu no Pentecoste, onde a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que de repente veio sobre eles um vento com um som impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se cumpriu esta promessa, se cumpriu esta palavra, esta profecia, justamente no momento do Pentecoste. E um detalhe que o escritor fala no livro de Atos é que o fogo havia sobre a cabeça de cada pessoa. Não era de alguns, não era de muitos, mas todas as pessoas tinham a labareda de fogo sobre as suas cabeças em forma de línguas. É assim que descreve: havia línguas de fogo entre eles. Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia nos apresenta o tempo todo Deus com uma aparência de fogo, Deus com os olhos de chama de fogo. A Bíblia vai nos dizer que o seu trono é fogo, que sua palavra é fogo, que seus ministros são labaredas de fogo. O nosso Deus é fogo. Agora a questão é: o que o fogo faz? O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica, o fogo se alastra. Quantos creem nesse Deus que é fogo? Esse Deus do fogo. Eu gostaria de trazer essas lições sobre esse Deus. Em primeiro lugar, Deus ilumina. O fogo de Deus vem para iluminar a nossa vida, iluminar a nossa mente, para que venhamos entender os mistérios de Deus. Iluminar o nosso entendimento. Meus irmãos, escuta. Buda, certa feita, olhou para os seus discípulos e disse: cada um de vocês devem procurar a luz. Confúcio chegou para os seus seguidores e disse: eu ainda não alcancei a luz. Mas Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 12, ele olha para os seus discípulos e seguidores e diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Cristo Jesus é a luz do mundo. Ele não é somente a luz, como ele nos permite sermos a luz também. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Amém? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Não somos terra da terra, nem mundo do mundo. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então esse fogo que vem da parte de Deus, ele vem primeiro para iluminar. Meus queridos, iluminar os caminhos obscuros. De repente você está aqui iniciando esse novo ano, cheio de conflitos, de dúvidas, de hesitações, de indecisões. Não sabe o que fazer. Não sabe como agir. Provérbios 16, versículo 1, vai nos dizer que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Existe uma resposta certa, e essa resposta vem do Senhor. Essa resposta está no Senhor.
Então vamos procurar o fogo do Espírito para que ele venha iluminar a nossa vida, iluminar o nosso caminho. Chega um tempo na nossa vida que a gente reconhece que não tem mais tempo a perder, gente. Alguém já disse que o inteligente aprende com os erros dos outros. O sábio aprende com os seus erros. E o bobo não aprende com erro nenhum. Mas se você for analisar bem, a gente não tem tempo suficiente para aprender com os nossos próprios erros. Então vamos aprender com os erros dos outros. Vamos aprender. Tudo que está escrito, a Bíblia nos diz que foi para o nosso ensinamento que foi escrito. E o Espírito Santo, ele ilumina o nosso coração, revelando justamente o caminho do qual nós devemos andar, a porta da qual nós devemos bater. É justamente para nos direcionar, meu irmão. E aí vem esse fogo sobre as nossas vidas. Agora, o Espírito Santo é fogo que não somente ilumina, mas também aquece. Aquece. Quantos corações estão empedernidos, petrificados, congelados? Já não sente mais a presença de Deus. Sabe algo que eu peço muito a Deus? É que eu não perca a sensibilidade. A sensibilidade de ouvir a sua voz, de entender o que Ele está fazendo, o que Deus está fazendo hoje, meu irmão. Deixa Deus aquecer teu coração. Deixa Deus inflamar, incendiar a tua vida. Aleluia. Quantas igrejas ao longo da história não perderam o seu propósito, a sua razão de ser, de existir? Eu visitei igrejas que se tornaram mausoléus, outras igrejas se tornaram museus. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Deus deu uma ordem ao seu povo. Deus disse o seguinte, a primeira chama eu acendo. Mas se vocês quiserem mantê-la viva, vocês vão ter que todos os dias tirar as cinzas, colocar novas lenhas. Aí Deus diz, a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. E não se apagará. Então vamos permitir que Deus venha aquecer o nosso coração, aquecer a nossa alma, aquecer o nosso espírito. E que nós não venhamos nos entregar à frieza espiritual, irmãos. Quão terrível é quando isso acontece na vida de um cristão. Ele serve a Deus simplesmente por rotina. Rotina se torna um costume. Eu tenho medo, pastor Arlo, daquela procissão. Eu sei que essa procissão não vai vir dos prostíbulos, dos carnavais, dos bares, dos botecos, das farras, das festas, dos regues, das baladas. São aqueles que dirão, Senhor, profetizei em teu nome. Curei em teu nome. Falei em línguas em teu nome. Fiz sinais, prodígios no teu nome. Sabe? Jesus não nega. Jesus não nega, pastor Neto. Se ele estivesse mentindo, Jesus ia dizer, vocês estão mentindo. Autêntico como é o nosso Deus. Jesus não nega. Jesus diz bem, isso é verdade. É como se Jesus dizia, é verdade. Mas eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês fizeram o que fizeram não por causa de mim, mas por causa de vocês mesmos. Sabe, esse texto é interessante que João Batista diz, vem aquele que eu não sou digno, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Na antiguidade existia um ditado que dizia o seguinte, o discípulo deve fazer tudo para com o seu mestre, assim como um escravo faz tudo para o seu senhor, exceto desatar o nó de suas sandálias, porque era algo humilhante. Era algo humilhante. E João Batista aqui diz, eu não sou digno de levar as suas sandálias, de desatar as suas sandálias, eu não sou digno. Às vezes eu me pergunto quem é o centro das nossas atenções. Um pastor conhecido meu estava comentando comigo que foi pregar em um lugar e antes dele pregar, os irmãos começaram a falar, os dirigentes, meus irmãos, eu estou vendo um anjo aqui, e a igreja, glória a Deus, aleluia. Aí disse bem assim, eu estou vendo um arcanjo aqui, e a igreja, sabe, explodia.
Ele pegou a palavra e disse, agora, já falaram sobre anjo, já falaram sobre arcanjo, eu vou dizer o quê? E ele disse assim, meus irmãos, eu estou vendo Jesus aqui. A igreja, amém. Ele disse, Jesus está perdendo ibope para anjo. Jesus está perdendo ibope para arcanjo. Nós perdemos a consciência do culto. Nós perdemos a consciência da verdadeira adoração. A Bíblia nos diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura dos verdadeiros é porque existem falsos. E o falso adorador é aquele que adora a Deus sem entendimento. Jesus diz isso à mulher de Samaria, vocês adoram o que não conhece. Mas hora vem e hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. Não há o que esperar, o tempo é agora. Aleluia. Não há onde chegar, é aqui. Existia todo aquele misticismo de adorar a Deus em um lugar, em outro lugar, e ainda hoje existe. Os judeus só conseguem adorar a Deus em Jerusalém, os muçulmanos só conseguem adorar a Deus em Meca, alguns nordestinos só conseguem adorar a Deus no Juazeiro do Norte, mas o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque ele entende, meu irmão, que o avivamento não são chuvas de Deus caindo sobre nós, mas são rios de Deus fluindo dentro de nós. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A experiência não é externa, a experiência é interna. O culto é um lugar de entrega, o culto é um lugar de devoção. Não se trata do que você veio receber, mas do que você veio entregar. Essa deve ser a nossa mentalidade, cultuar a Deus. Deixar de ser centro das atenções, para que Cristo cresça, para que Cristo resplandeça. Foi isso que João Batista disse. O importante é que ele cresça, que eu desapareça. Quero louvar a Deus pela vida do jovem rapaz aqui que estava tocando um teclado. Percebe nitidamente que ele não é um músico que toca, mas ele é um adorador tocado. Qualquer um pode tocar, mas poucos conseguem tocar. E aquele que é tocado, ele toca. Ele nos toca, melhor dizendo. E eu fui tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quando ele foi tocado. Sabe por quê? Ainda dentro desse texto, que nos diz que o Espírito Santo é fogo que aquece. Moody disse bem assim, quer ver a igreja pegar fogo? Acenda uma chama no altar. Meu Deus. É daqui, ó. É daqui. É dos levitas, é dos profetas que o avivamento começa. E a igreja recebe. E a igreja vivencia esse mover de glória. Então, meu irmão, o fogo ilumina, o fogo aquece. Agora detalhe, o fogo purifica. O fogo refina o ouro, purifica a prata. O fogo do Espírito vai tirar toda sujeira, toda podridão, vai tirar de nós os vícios. Eu estou convencido, pastor Wellington, que sem o poder do Espírito Santo existem vícios que não serão vencidos. Existem dons que não serão explorados, existem ministérios que não serão exercidos sem o domínio do Espírito em nossas vidas. É necessário darmos lugar para sermos cheios do Espírito. E esse Espírito que vem como fogo, ele vem para purificar a nossa vida, meu irmão. É ser mais crente, é ser mais santo, é ser mais servo. Deixa o fogo de Deus aquecer no teu coração, deixa o fogo de Deus arder na tua alma e procura a partir de agora se envolver mais, porque na obra de Deus quem não se envolve, não se desenvolve. Na obra de Deus quem não trabalha, dá trabalho. Conhece a formiguinha de folha? Ontem nós falamos sobre a formiguinha, mas tem a formiguinha de folha, pastor. Eu fico observando, eu estava dizendo que eu fiquei observando as formigas, né? Virei quase um PhD de observação de formiga. E eu percebi, apesar do sábio Salomão dizer, em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera o seu caminho e ser sábio. E eu percebi que as formigas, elas trabalham de manhã, de tarde, todo o tempo, toda hora. Mas eu percebi que entre as formiguinhas existem as preguiçosas. Tem aquelas que ficam em cima da folha, irmão. E as outras carregando elas. Eu disse, miserável.
Quando eu olhei a primeira vez, desculpa aí, meu irmão. Será que essa é baiana? Não. Não é baiano. A gente tem essa fama triste, né, gente? Ainda bem que eu sou baiano, eu tô brincando comigo mesmo. Mas a formiguinha de folha que não faz nada, que não participa de nada, existem 3 pessoas no mundo. As pessoas, aquelas que veem o que está acontecendo, aquelas que sabem o que está acontecendo e aquelas que fazem as coisas acontecer. Que tipo de pessoa é você? Você somente sabe, mas não vê? Ou você só vê, mas não sabe? Ou você é aquela que faz as coisas acontecer? Mas deixa eu te dizer uma sabedoria aqui. Você é a resposta para as suas orações. Quando Deus nos mostra um problema, Deus está nos levantando para ser a solução daquele problema. Isso é muito prático. A quem foi que Deus revelou o vale de ossos secos? Quem foi? Ezequiel. E quem foi que Deus usou para mudar aquela história? Ezequiel. E se você for olhar na Bíblia, existem inúmeros exemplos como esse. Existem inúmeros exemplos, seja a solução para os seus problemas. Eu digo lá na igreja, meu irmão, se você me apresentar um problema, eu lhe apresento 10. Agora, se você vier me apresentar um problema sem uma solução, você acabou de criar outro problema. Vamos ser soluções, irmãos. Vamos ser resposta para as nossas orações. A gente chega na igreja, não tem ninguém que cuida da criança. Opa, eu vou cuidar das crianças. Eu vou investir nesse ministério, porque as crianças não é o futuro da manhã. As crianças é o futuro do hoje. É a igreja do hoje, é a igreja do aqui, é a igreja do agora. Rick Warren, escritor de uma igreja com propósito, uma vida com propósito, de Sid Beck, essa região aí, né? Ele é uma das maiores igrejas do mundo, mais influente no mundo. Sabe como foi que ele começou o ministério dele? Estava com a esposa batendo em porta, oferecendo evangelismo às pessoas, estudo da Bíblia. E ele chega em uma porta e bate, e simplesmente vê uma criança atender. Entre 10 e 11 anos. Ele pergunta, seus pais estão aí? A criança diz, não estão, estou sozinho cuidando do meu irmão. Ele diz, tá certo, toma esse palitinho, depois a gente vai fazer uma visita. Ele está andando, seguindo, a esposa dele disse, não, ali é uma vida. Ali é uma história, ali é uma alma. Vamos voltar lá. E ao voltar, começou a falar de Jesus para aquela criança. E aquela criança começou, no decorrer do tempo, a chamar os amiguinhos. Os pais começaram a ficar interessados, porque tantas crianças se reuniam. Aí os pais começaram a vir e começaram a se converter. E hoje se tornou uma das maiores igrejas do mundo. Nunca subestime o mover do Espírito. Deixa Deus usar os pequeninos, não peçai, porque deles é o reino dos céus. Então esse fogo purifica. Agora, último lugar, esse fogo também se alastra, irmão. Esse fogo se alastra. Se o fogo não espalhar, o fogo apaga. Se o fogo não aquecer, não arder, ele vira cinza. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo arder. Deixa a chama se alastrar. Esse é o fogo do Espírito, sabe? Você já percebeu que a adoração ela é contagiosa? Ela é contagiante. Já percebeu isso? Você entra na igreja, você vê o irmão ajoelhado, você tem vontade de se ajoelhar. Você vem para o ministério do louvor, você vê o tecladista aqui com a mão teclando, com a outra lá em cima adorando a Deus. Você dá vontade de levantar as duas para os céus e adorar. Aleluia. Você vê seu irmão dando glória a Deus, você quer dar glória a Deus. Agora quando você olha para a pessoa e vê ela com toda a cara emburrada, com toda a cara emburrada, né? Toda cabisbaixa, abatida, com cara feia, né? Chega desestimulante, desanimador. Mas em nome de Jesus, deixa Deus fazer de você uma labareda de poder.
Deixa Deus aquecer o teu coração para que você possa aquecer outros corações. Deixa Deus aquecer a tua alma para que você possa aquecer outras almas. Deixa Deus aquecer a tua vida para que você possa aquecer outras vidas. Deixa a chama do Espírito se alastrar. Deixa Deus queimar, arder, incendiar, aquecer a sua vida, a sua história. Quando os pais veem quando os filhos veem os pais ajoelhados, eles querem se ajoelhar, gente. Quando os filhos veem os pais lendo a Bíblia, eles querem ler a Bíblia também. Vamos ser influência nessa geração. Vamos transformar essa geração que nós vivemos. Deus nos chamou para sermos agentes de mudança, agente de transformação. Eu batizo com água, mas virá após mim aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o fogo que Deus prometeu. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para essa dinâmica. Eu queria convidar o ministro para estar conosco. Eliseu, quando ia profetizar, tinha situações que ele disse: chama um tocador. Sem um tocador não consigo profetizar. Estou entendendo, Jesus. Amém. Você entendeu Entre os que o Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, não é uma influência. Você entendeu? O Espírito se manifesta através do fogo que ilumina, do fogo que aquece, do fogo que purifica e do fogo que se alastra. Oh, aleluia! Louvado seja o teu santo nome. Vem, Senhor, neste lugar, iluminando o nosso entendimento, aquecendo o nosso coração, purificando a nossa alma e alastrando a unção do teu Santo Espírito que existe em nós. Cercado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa arder, deixa aquecer. Cercado em Clama ao Senhor. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Senhor, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus. David Keeler esteve há alguns anos na nossa igreja em Paulo Afonso, e ele nos disse que estava em uma vigília ministrando louvores a Deus. E a história que ele contou foi muito interessante, porque de repente os vizinhos viram fogo saindo pela janela, fogo saindo pelo teto, fogo saindo pela porta. Não só foi um vizinho, foram vários vizinhos que viram isso. E os vizinhos de repente ligam para o bombeiro, aciona os bombeiros, e pouco tempo de repente os bombeiros invadem aquela igreja com aquelas mangueiras longas e dizendo: onde está o fogo, onde está o fogo, onde está o fogo? E tudo que eles viram foram os irmãos chorando na presença de Deus, pulando, dançando, gritando na presença de Deus, de alegria, de fervor, da efervescência do Espírito, no ardor, do gozo que vem e que flui da alma. E o diácono disse: o que é que está acontecendo? O que é que está ocorrendo? Ele disse: nós recebemos inúmeras ligações dizendo que a igreja está incendiando, que a igreja está pegando fogo. O que é que está acontecendo? O diácono: eu entendi. Olha, podem voltar, porque esse fogo que está aquecendo, incendiando, esse fogo vocês não podem apagar. Esse fogo vocês não podem extinguir. É o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. A
A igreja tem que ser cheia do fogo. Eu vi uma outra história interessante, pastor Wellington, pastor Arlo, de que um dia uma igreja literalmente pegou fogo, um acidente que aconteceu. E aí a comunidade simplesmente se prontificou a ajudar aquela igreja. Cada um começou a trabalhar, pegando o seu balde, pegando água e jogando para tentar extinguir aquela chama tão forte naquela igreja. E de repente no meio daquelas pessoas estava um ateu. E uma irmã da igreja, muito curiosa, porque eu conhecia, ela disse bem assim: você aqui? Que milagre é esse? E ele pegou aquele balde cheio de água, jogando sobre as labaredas de fogo, sobre as chamas de fogo, e disse: a sua igreja até então não tinha pegado fogo antes. Meu Deus, será que as pessoas só vão entrar em nossas igrejas quando o fogo for literal? Olha aí. Eita. Será que ainda não entendemos que o fogo do Espírito atrai as pessoas? Não são as nossas eloquências, oratórias, talentos, habilidades, capacidades, mas é o fogo do Espírito que atrai as pessoas nesse lugar, que faz com que elas permaneçam aqui. É o fogo do Espírito que nos faz vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo. É o fogo do Espírito que nos faz renunciar às práticas pagãs, mundanas, terrenas, e vivermos como novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Viver em novidade de vida. Eu agora, mais uma vez, chamo a sua atenção para João Batista quando ele diz: não vos batizo com água. A água limpa o que está por fora. Mas ele vem. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Espírito Santo limpa e purifica o que há por dentro. Ele vem. Agora, o que chama a minha atenção aqui é a expressão: ele vos batizará. Preste atenção aqui nessa dinâmica, irmãos. A palavra batismo no grego, ela é baptismo. E o sentido dessa palavra, baptismo, é mergulhar. Uma pessoa sem Deus, ela é semelhante a esse copo, só que emborcada. Por isso, os nossos irmãos bem pentecostais gostam daquela canção: desemborca o vaso. É desse modelo. E enche de azeite. Aqui a gente canta. Não adianta derramar nada. Não adianta derramar nada, porque nada fica. E aí, elas ouvem as palavras, elas ouvem as canções, elas recebem as orações, mas bate e simplesmente não fica, não permanece. Você não consegue entender. Infelizmente elas estão presas, elas estão cegas de entendimento. Não adianta, imagine eu derramando, nada vai acontecer. Agora de repente o Espírito Santo toca, desemborca o vaso. E agora o Espírito Santo simplesmente... Me ajuda aqui, pastor Wellington. O Espírito Santo pega a pessoa e derrama. Agora é diferente, né, irmãos? Vou precisar de você. Fica aqui, meu querido. O crente assim, ele já tem o Espírito Santo. Oh, glória. Ele agora já está aberto. E se ele está aberto, ele está disposto. Ele está disponível para receber. Eu não sei em que fase você está, mas você vai se identificar ao longo desse processo. Ele está aberto, mas é tão pouco, né, irmãos? A Bíblia nos diz para enchermos do Espírito. Segura o copo, por favor, para não correr risco. E aí vem o Espírito Santo derramando mais sobre você. Ó. Deus derramando mais do Espírito. Olha que coisa linda. E vem, e você vai orando, você vai buscando. E Deus vai derramando, e Deus vai derramando. E Deus vai derramando, de repente você está cheio, irmão. Agora você está cheio do Espírito. Oh, coisa boa um crente assim. O crente assim já não fala mais da vida de ninguém. O crente assim já não deixa de vir para os cultos. O crente assim já tem prazer e alegria em participar da obra, de contribuir, de cooperar. Coisa linda é um crente assim. Mas Deus não somente te chamou para ter o Espírito, também não te chamou somente para ser cheio do Espírito. Verdade que Efésios 4:30 diz: enchei-vos do Espírito. Mas Deus também nos chamou para transbordarmos no Espírito. Aí o crente começa a transbordar. Ó.
Glória. Olha que coisa linda. A boca fala do que o coração está cheio. E agora ele só fala de coisas boas, só fala do reino, só fala do céu, só fala da glória, só fala da unção, só fala do poder, só fala da missão, só fala de projetos da parte de Deus. O crente está transbordando. Você se aproxima dele e você é eletrocutado com o poder que há na vida dele. Eu conheci um pastor que eu pegava na mão dele, eu me tremia todinho. Estava no óleo, estava no azeite. Cheio da unção, cheio do poder. Então eu não sei que situação você está. Eu não sei que situação os seus familiares de repente se encontram. Emborcado. Você fala, nada entra, nada absorve. Se desemborcou e de repente recebeu uma parte do Espírito. Se de repente ficou cheio, se de repente transbordou. Mas, meu querido, isso não é tudo. Ainda existe mais. Aleluia. Quando João Batista disse, ele vos batizará, ele não disse que ele vai dar o Espírito simplesmente e somente. Também não disse que ele vai nos encher do Espírito somente. Também não disse que ele vai nos transbordar do Espírito. Quando a Bíblia nos diz que ele vai nos batizar com o Espírito, com fogo, significa que o crente cheio e que o crente transbordando deve procurar um pouco mais. Olha o que ele deve procurar: mergulhar em Deus. Mergulhar em Deus. Mergulhar em Deus. Agora, irmãos, você consegue ver o copo? Você consegue ver o copo? As pessoas vão olhar para você e não vai conseguir mais lhe ver. Tudo que elas vão ver, tudo que elas verão é Deus em sua vida, é Deus em sua história, é Deus na sua casa, é Deus no seu negócio, é Deus na sua família, é Deus no seu casamento, é Deus nos seus filhos, é Deus, 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 Deus. O que importa é que Ele apareça e que eu desapareça. Deixa queimar, deixa queimar. Querido. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Fogo, Senhor, deixa queimar. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.